Hoje a conversa é com você que tem um trabalho público, concursado, que trabalha na esfera pública e que tem a tão sonhada estabilidade. Vocês vivem coisas um pouco diferentes do que as pessoas que trabalham no mundo corporativo, então eu resolvi dedicar esse vídeo exclusivamente para você. Então, uma coisa que a maioria das pessoas no trabalho público buscam, na verdade, com esse emprego público, é a tal da estabilidade. Para a vasta maioria das pessoas, a estabilidade e até boas condições financeiras que esses empregos podem prover é normalmente a coisa mais importante e a função, ou seja, o que você faz no seu dia a dia, acaba se tornando menos importante. É claro que existem exceções, eu vejo isso muito na esfera da educação, por exemplo, professores que são muito apaixonados pelo conhecimento, são muito apaixonados por ensinar. E aí a função para eles importa muito. Mas para muitos cargos as pessoas vão buscar um trabalho seguro, um trabalho estável, que é aquela visão mais antiga sobre trabalho. E aqui é importante que você comece a refletir qual é a tua expectativa com o seu trabalho. O que um trabalho precisa prover? Se o seu trabalho precisa prover uma boa condição financeira e uma estabilidade, ou seja, baixo risco ou nulo para alguns casos, né, de você ser mandado embora, isso é um privilégio muito grande realmente que nenhum outro tipo de empregado, né, na esfera privada ou autônomo empreendedor vai experienciar. Então isso é muito exclusivo desta experiência. Então eu preciso te fazer refletir sobre coisas específicas. A primeira, como eu falei, começa a refletir o que você quer do seu trabalho. Se você só quer uma estabilidade financeira, não que seja pouco, né, mas se o seu objetivo é conseguir uma estabilidade financeira, um bom salário e uma estabilidade no cargo, isso vai te prover, provavelmente, de uma forma maravilhosa. Agora, se para você importa o que você faz, se você não quer simplesmente ter uma relação transacional com o trabalho, aí a gente precisa começar a fazer algumas reflexões, né? Como está a função que você está fazendo? Você está gostando do seu dia a dia no trabalho? Você sente realização? Você sente que tem uma contribuição e isso te enche de energia? Ou é um trabalho que você se arrasta para fazer, mas que você consegue usufruir fora do trabalho? Então, muitas pessoas que têm emprego público, elas vão compensar essa vida tendo acessos. Então, elas têm, às vezes, muitas férias, muitos benefícios. Ela vai viver uma vida muito bacana fora do trabalho. Aí, no trabalho, ela vai tolerar aquilo. É aquela visão de que o trabalho é o mal necessário e que eu preciso resolver isso para poder viver o resto da minha vida. Se isso estiver funcionando para você, se você estiver feliz, se você se sentir realizado, tá ótimo, tá tudo certo. Agora, se você acha que não é suficiente, esse vídeo é pra gente refletir e para te ajudar com alguns caminhos, algumas possibilidades. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas desejam um cargo público e olham para isso como uma caixa preta. Uma caixa preta é assim, não importa muito o que eu vou fazer no dia a dia, o que importa é que ele vai dar esse salário e essa estabilidade, né? Então, às vezes eu pergunto para as pessoas, mas o que você vai fazer nesse concurso que você está fazendo? O que você faria no seu dia a dia? Tá alinhado com a sua função, né? Tá alinhado com algo que você gostaria de realizar? Está alinhado com a sua vocação? Em pouquíssimos casos isso acontece. Eu vejo mais isso acontecer na área da educação, por exemplo, mas acontece na área do direito para algumas pessoas também, de estar os dois. Aí maravilha, aí você vai ter os dois, então você vai ter uma qualidade de vida muito boa. Mas se você só tiver qualidade de vida porque dá um bom salário e você não consegue estar bem no seu trabalho, aí isso vai gerar desequilíbrio alguma hora. Você pode sustentar isso por alguns anos, mas uma hora você vai começar a ficar incomodado e a gente está passando por um momento de mundo onde as pessoas estão questionando mais essa relação com o trabalho. Então eu te convido para abrir essa caixa preta e começar a olhar o que você faz no seu dia a dia, se isso te traz realização. Não as suas férias, não o seu final de semana, o seu dia a dia no trabalho. Um sintoma perigoso que eu vejo acontecer também com as pessoas na esfera pública, claro, aqui é o recorte das pessoas que vêm até a mim, das pessoas que eu convivo, então tem uma amostragem, considere isso também. Um
Um sintoma perigoso que eu vejo é que são as pessoas que menos reclamam. E observa no seu círculo de amigos. Talvez você nem é o concursado, mas você tem um amigo, você ficou curioso para ver esse vídeo, seu parceiro, sua parceira, alguém que você ama muito, tá nessa, ou fazendo provas para o concurso, ou é concursado já. O perigo acontece quando elas são as pessoas que menos reclamam do trabalho. A galera do corporativo, sai num grupo de amigos pra você ver, vai ter queixa, vai ter reclamação, porque tá muito pesado, tá muito desequilibrado, tá muito difícil realmente. Tá muito difícil para as pessoas conseguirem viver essa vida corporativa do trabalho, é uma área que tá muito inflamada na nossa vida e toma muito tempo, toma muito espaço da nossa vida, então é uma principal queixa. Por isso que é tão importante a gente resolver a nossa relação com o trabalho para nossa qualidade de vida. Os concursados, às vezes, são os que menos reclamam nas rodas de bar. Mas o fato deles não reclamarem não quer dizer que não existam dores e sofrimentos. Às vezes eles foram para um lugar que eles não querem nem perder tempo da vida social discutindo do trabalho. Então isso cria uma divisão muito forte, como se fosse, sabe aquela série Ruptura? Não vou falar do trabalho, vamos falar da vida pessoal, ou vamos falar de outras coisas mais interessantes. Às vezes parece que são pessoas que conseguem dividir essa linha e organizar o que é esse balanço, né, entre trabalho e vida pessoal, mas às vezes isso leva para uma apatia, e a apatia ela é muito perigosa, porque ela leva para um estado de impotência, um estado de não tenho o que eu posso fazer, é isso, são ossos do ofício, eu vou ter que lidar com isso o restante da minha vida. E começa esse apagamento, a pessoa começa, sabe, a ficar com o olho meio fosco, assim, porque ela tá desconectada de paixão, ela tá desconectada de desafios. De novo, não é todo mundo, mas eu vejo acontecer com várias pessoas e eu tô te chamando a atenção para ver se você está nesse estado. Se você está nesse estado, a gente pode pensar em alguns caminhos. Um caminho é você descobrir formas, mudanças internas para que você consiga, com tempo, com calma, ir para uma posição que você curta mais, que tem mais a ver com você, para os seus dias de trabalho serem mais energizantes. Agora, se você não vê saída, se você não quer nada disso, se a única coisa que você queria ali era estabilidade e era uma condição financeira, a gente pode pensar para o seu futuro. Como é que você se planeja para fazer uma transição profissional lá no futuro? E você pode aproveitar a sua situação atual para fazer seu pé de meia, para se organizar financeiramente, para juntar dinheiro. E aí observa também como que você tá. Algumas pessoas vão para o perfil mais poupador, que elas guardam, o que é muito bom para fazer caixa. Mas tem algumas pessoas que vão pro outro lado. Então, quando ela tá passando por um vazio, que ela não consegue reconhecer o que é, tá faltando algo na vida dela, ela vai compensar aquilo com aquisições. Então, são pessoas, às vezes, que começam a ter uma boa condição por conta desses salários no emprego público, só que ela começa a gastar com muita coisa, às vezes de uma forma desenfreada, de uma forma de compensar alguma emoção. É como se fosse assim, isso acontece muito no mundo corporativo. É tão dolorido aquilo que a pessoa está vivendo, que ela precisa ter uma compensação. Então, pelo menos, eu vou jantar em lugar caro, pelo menos eu vou comprar uma bolsa cara, pelo menos eu sei lá quais são as ousadias financeiras, né, que essas pessoas acabam fazendo. Então, observa se você está indo mais para o poupador, que vai trazer uma vantagem de você se organizar para o futuro, mas pode ser que você não consiga usar essa renda se você estiver muito no desequilíbrio do poupador, que é o que poupa e não consegue usar aquele dinheiro para transformar a vida, né? Então, você pode fazer um caixinha para fazer a transição, mas se você não tiver coragem de mexer nesse dinheiro, você não vai conseguir fazer essa transformação, independente de quanto dinheiro você acumule. Isso é uma questão emocional. E do outro lado, pode ser que você compense, e aí esses anos todos que você está nesse trabalho que traz uma estabilidade financeira, né, especialmente se a gente for pensar num autônomo que tem muita instabilidade, aquela estabilidade financeira, aquela previsibilidade de que você não vai ser mandado embora, você não usufruir isso para organizar a sua vida financeira, porque você está gastando com coisas às vezes sem sentido. Então comece a observar para onde está o seu padrão de comportamento financeiro, para que você se organize e faça seu pé de meia, seu caixinha, para ter aí um dinheiro para sua aposentadoria, quem sabe, e também para se organizar para conseguir fazer uma transição no futuro. Não importa quantos anos leve, pode ser que a gente esteja falando de uma mudança que você vai realizar daqui a 10 anos. Mas se você estiver incomodado com o seu trabalho, isso vai pesar
cada vez mais. Então, a minha recomendação é que se você não estiver feliz com o seu trabalho, com o que você faz, com a sua função, que você comece a explorar novas coisas, que você comece a explorar possibilidades do que você gostaria de fazer. Começa nesse campo da imaginação. Quando eu tô falando para você descobrir, eu não tô falando para você fazer uma mudança. Pode ser que você vá fazer lá na frente, mas se você nunca tirar um tempo para conseguir olhar o que você poderia fazer que te traria realização, isso não vai ser realizado, só vai ser postergado e você vai viver a vida no automático. Então observa se você está vivendo a vida no automático. Um outro cuidado que eu gostaria de chamar a atenção para você observar a nossa vida é como está o ambiente. Se você convive com muitas pessoas que acreditam que a coisa mais segura, mais estável, mais correta profissionalmente é ter um cargo público, pode ser que você tenha vontade de fazer outra coisa e isso seja apagado, porque ninguém à sua volta pensa dessa forma. Você vai começar a achar que você está sendo maluco de querer que o trabalho seja algo prazeroso, de querer que o trabalho faça sentido. As pessoas vão achar que você está sendo lunático, porque a forma como elas pensam é muito parecida. Então, se você está num ambiente de trabalho, isso serve para qualquer ambiente, tá? Não só no cargo público. Observe o seu ambiente se as pessoas acabam não reforçando os próprios vieses, que aí se você tiver uma ideia diferente, aquilo vai ser difícil de vingar e de sustentar, porque você vai achar que você está sendo maluco, que você está sendo ingênuo, enfim. E aí, o que te recomendo se você estiver vivendo isso? De novo, no mundo corporativo isso também pode acontecer. Mas, para o seu caso, começa a conviver com pessoas que pensam diferentes. Você pode conviver com artistas, você pode conviver com empreendedores, você pode conviver com pessoas que trabalham em startup de tecnologia, que talvez seja um ambiente muito diferente do seu. Começa a conviver com essas pessoas para ver como elas pensam diferente. Agora, não adianta você ter uma diversidade demográfica, eu convivo com pessoas de idades diferentes, condições socioeconômicas diferentes, de estados diferentes, regiões diferentes, se elas pensam parecido. A diversidade que eu tô te convidando aqui a conviver é uma diversidade de pensamento. Conviver com pessoas que pensam diferente vão abrir espaço para que você se permita pensar coisas diferentes também. E pensar coisas diferentes, eu tô falando do campo da possibilidade, da imaginação. E se eu fizesse isso? E se eu vivesse dessa forma? Isso expande o seu repertório. Depois você vai tomar a decisão do que é sensato e do que faz sentido para você. No campo da imaginação, a gente não está tomando nenhuma decisão. Então, esses são os principais pontos. O que eu quero que você reflita é: você está feliz com o seu cargo público? Se você está, maravilha, vai usufruir dessa vida boa. Agora, se você está conseguindo aproveitar de algumas condições e benefícios, mas no dia a dia você se sente drenado, você se sente se arrastando, você não gosta de conviver com as pessoas que você convive, ou você não tá fazendo aquilo que você sente que você gostaria de fazer, então uma hora essa conta vai chegar. E de novo, pode ser que seja muito importante agora que você não saia do seu trabalho público para conseguir bancar algumas coisas, o seu custo de vida, ou se você tem muitos dependentes, ou se você tem uma dívida, enfim, são N cenários e N histórias. O importante não é sobre você fazer a mudança agora ou não, mas você começar a imaginar uma mudança lá na frente, se o cenário que você está vivendo não é sustentável, ou seja, se você está aguentando agora, mas você sente que você não vai conseguir viver isso nos próximos 20, 30 anos, então tem um pedido de mudança começando a nascer dentro de você, e as pessoas se assustam muito com a mudança porque elas começam a pensar que elas vão abrir mão de coisas que foi tão duro elas conseguirem, né? Foi tão duro chegar naquele cargo público, foi tão duro chegar até aqui, como é que eu vou abrir mão disso? E não necessariamente você vai abrir mão, mas você vai se planejar para um futuro, quem sabe uma possibilidade. Mas primeiro você precisa imaginar tudo isso. Uma forma de você experimentar essas coisas é abrir um espaço na sua agenda, pode ser no domingo, à tarde, abrir um espaço para você começar essa exploração. O que eu gostaria de fazer? Né? Ver vídeos de pessoas vivendo realidades muito diferentes, isso ajuda a gente a expandir o repertório. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre estilo de vida e tem algumas provocações sobre trabalho também. Começa a refletir o que você gostaria de fazer lá na frente, se tudo fosse possível. E para algumas pessoas pode ser que você não vá fazer a transição completa. Então talvez você vai ter que olhar para o seu trabalho público como uma fonte de renda, como que você consegue ter qualidade de vida ali, porque não adianta ter estabilidade financeira se você não tem estabilidade emocional.
Se você está vivendo um desequilíbrio, um estresse muito grande no seu trabalho, só a estabilidade financeira não vai ser suficiente para isso ser sustentável. Você vai ter que encontrar uma forma de encontrar um equilíbrio maior emocional para conseguir viver e não ter um burnout. Ou outras coisas, outros sintomas mais fortes. Então, rever a tua relação com o teu trabalho é importante para que você tenha qualidade de vida e quem sabe você também pode criar esse trabalho, essa realização, encontrar isso fora. Pode ser num hobby, pode ser num esporte, pode ser em alguma coisa que você faz em paralelo, mas é importante que você consiga se organizar. Algumas pessoas têm cargo público com carga menor, então às vezes é até mais fácil você conseguir organizar a sua agenda para fazer um projeto em paralelo. Peraí, que eu preciso compartilhar com você que eu tenho um material aqui muito bacana para te ajudar a desbloquear os seus projetos paralelos e você pode acessar esse guia gratuitamente. É só ir lá no link de descrição do vídeo, fazer o cadastro e você recebe e acessa esse material para te ajudar com cada etapa, para você conseguir dar uma chance para te estimular a iniciar o seu projetinho. O que você poderia fazer em paralelo que vai te trazer realização? Para algumas pessoas, no futuro, elas vão ter que unir esses dois, para algumas pessoas não, elas vão viver esses dois, desde que você consiga ter um dia a dia equilibrado com o seu trabalho, para que aquilo que te nutre na sua vida em paralelo também está em conjunto. Tá tudo bem você escolher um trabalho porque ele te sustenta financeiramente, não tem nada de errado com isso. A minha provocação é que você comece pouco a pouco a juntar mais elementos, além de uma qualidade de vida, de estabilidade financeira, que mais que você pode trazer para te trazer realização, porque assim o seu trabalho vai ser algo que vai ser mais sustentável ao longo do tempo e você vai conseguir se dedicar melhor sem se desequilibrar tanto. É isso por hoje. Até o próximo vídeo.